Medicação pré-anestésica, livro do Ibanez. Medicação pré-anestésica é aquela administrada antes do procedimento anestésico propriamente dito. Entre suas funções, citamos acalmar o paciente, impedir a emese, produzir analgesia e relaxamento, facilitar a indução anestésica, diminuir a quantidade total de anestésicos, propiciar melhor recuperação anestésica, diminuir os efeitos colaterais adversos dos anestésicos que serão administrados. As principais funções almejadas na MPA são geralmente tranquilização ou sedação e analgesia. A tranquilização ela é essencial para o conforto e bom andamento da anestesia. Ela mantém o paciente calmo e sem ansiedade, o que é fundamental para o controle dos mecanismos de dor e de estresse. Pois todo animal se encontra ansioso nos momentos que antecedem a cirurgia ou em que permanece internado. Os principais agentes tranquilizantes mais utilizados em cães e gatos são os fenotiazínicos, o que posso citar nesse caso a cepromazina e clorpromazina, os benzodiazepínicos, posso citar diazepam e midazolam, e os sedativos mais usados são os alfa-2 agonistas, que são também chamados de agonistas alfa-2 adrenérgicos. Posso citar estilazina, romifidina e mebetomidina. Entre os analgésicos, os opioides são os mais utilizados na MPA, porque possuem poder analgésico elevado e potencializam os efeitos dos tranquilizantes. Mas existem outros agentes com poder analgésico, usados na MPA, dentre eles os AINES. Vamos falar agora dos fenotiazínicos. Os principais fenotiazínicos são levomepromazina, acepromazina, clorpromazina. Bom, na verdade, o mecanismo de ação é semelhante. Eles vão variar entre si, mais em relação à potência de cada um. O seu método de ação na via central e periférica ocorre da seguinte maneira. Os fenotiazínicos, eles vão bloquear os receptores dopaminérgicos do centro nigroestrial do sistema nervoso central. O centro nigroestrial faz parte do sistema límbico, está relacionado às emoções e interpretação do ambiente. Os mediadores que atuam no sistema límbico são serotonina e dopamina. Então, os fenotiazínicos vão bloquear os receptores dopaminérgicos, rompendo o equilíbrio entre esses dois mediadores, serotonina e dopamina, produzindo assim uma sensação de apatia ao ambiente. Ou seja, o que acontece é o seguinte, o animal tem um sistema límbico que é o responsável pela interpretação da dor e emoções, certo? O sistema límbico, as emoções da dor. Dentro do sistema límbico nós temos uma região chamada nigroestrial. Nessa região nigroestrial nós temos receptores dopaminérgicos que ficam toda hora recebendo informações emocionais de dois mediadores, que é a serotonina e a dopamina. O equilíbrio emocional, as reações ao ambiente estão relacionados ao equilíbrio desses dois mediadores que vão chegando a todo momento no centro nigroestrial. Quando, porém, você usa um fenotiazínico, você bloqueia os receptores dopaminérgicos nigroestriais, do centro nigroestrial, fazendo com que haja um desequilíbrio. Esses mediadores eles já não se ligam mais ao centro nigroestrial, ele para de receber informações ambientais, ter reações emocionais, essas reações, interpretar o ambiente de uma forma diferente. Na verdade, eu falei dor, mas na verdade não tem nada a ver com dor, mas interpretação do ambiente. As emoções são diferentes. Então, basicamente, o animal vai ter uma sensação de apatia ao ambiente, que vão se tornar mais tolerantes à manipulação,
sofrendo menos influência dos estímulos ambientais. Esse aí é o mecanismo de ação central, tá? Do sistema nervoso central, dos fenotiazínicos, ou seja, eles fazem bloqueio dopaminérgico, dos receptores dopaminérgicos, do centro nigrostrial no sistema nervoso central. Mas também existe a atuação periférica. Então, como é que os fenotiazínicos vão agir na periferia? Vamos lá. Vamos imaginar que um animal sem atuação de fármaco fenotiazínico nenhum, o seu corpo normalmente funciona assim. Na periferia do organismo, a dopamina vai atuar em receptores do sistema nervoso autônomo simpático. E a dopamina vai ter feito nesses receptores do sistema nervoso simpático um efeito adrenérgico, ou seja, vai estimular a frequência cardíaca, vai estimular a vasoconstrição periférica, levando o sangue para a via central, certo? É o que a gente chama de mecanismo de luta ou fuga, digamos assim. O animal vai tirar o sangue da periferia, concentrar nas vias centrais, fazer uma taquicardia, certo? Sistema nervoso central. Só que o que acontece? Isso tudo é causado pela dopamina, quando atua em receptores periféricos, tá? Receptores adrenérgicos na periferia do organismo. Então, o que acontece? Quando você usa um fenotiazínico, você produz na periferia um bloqueio dopaminérgico periférico. A dopamina não vai mais conseguir atuar nos receptores periféricos, fazendo com que um efeito semelhante a um bloqueio simpático, ou seja, nós vamos ter vasodilatação periférica muito grande, muito visível, e que vai causar uma hipotensão. Além disso, nós vamos ter também uma bradicardia acentuada. Então, você tem bradicardia e hipotensão. Agora, eventualmente, passados alguns minutos, pode-se observar uma taquicardia compensatória, a hipotensão que se instala, certo? Mas, no primeiro momento, que nós vamos ter aí uma bradicardia, certo? Bom, além disso, nós vamos ter também com esse bloqueio dopaminérgico periférico uma vasodilatação esplâncnica. No caso do baço, né? Vamos ter vasodilatação no baço, ocasionando um grande sequestro nas vísceras abdominais, principalmente o baço, certo? Então, um sequestro de sangue, no caso. Então, o bloqueio vai produzir uma vasodilatação periférica e uma vasodilatação esplâncnica. E aí a gente vai ter o sangue todo concentrado em vísceras e também em baço, certo? E o problema disso é que se você, por exemplo, for fazer uma esplanectomia, você não pode usar um fenotiazínico antes, senão o animal vai perder mais sangue ainda do que ele já iria perder. Entendeu? Fica a dica aí. E, além disso, os fenotiazínicos vão produzir um efeito antiemético por mecanismos centrais, certo? Efeito antiemético. A levomipromazina pode ser usada na dose de 1 mg por quilo. A clorpromazina também na dose de 1 mg por quilo. Já a acepromazina pode ser usada na dose de 0,1 mg por quilo. Isso são as doses máximas delas. Pode ser usada um pouco menos de cada uma. A acepromazina, das três, entre a acepromazina leva e clor, a acepromazina que possui efeitos circulatórios mais acentuados. No caso aí, a vasodilatação vasodilatação periférica e a vasodilatação esplânica, enfim, hipotensão. Hoje a tendência na veterinária, na anestesia, a gente fazer o que se chama de anestesia balanceada.
Então, em vez de usar um fármaco no MPA em dose alta, a gente usa vários fármacos em doses baixas para potencializar os efeitos desejados e minimizar os indesejados. Isso se chama anestesia balanceada. Bom, o efeito tranquilizante da acepromazina, se for por via intramuscular, vai demorar cerca de 10 a 20 minutos para aparecer, ou seja, o seu período de latência é de 10 a 20 minutos por via IM. Só que ele é muito mais visível nos cães do que nos gatos. Nos gatos, às vezes, você não consegue observar tanto esse efeito. E quais são as características que você observa de que o animal já está sob efeito fenotiazínico? Olhos ligeiramente fechados, protrusão da terceira pálpebra, mucosas congestas, algumas vezes, e tendência à letargia e decúbito. Olhos ligeiramente fechados, protrusão de terceira pálpebra, tendência à letargia e decúbito, e algumas vezes as mucosas ficam congestas. Sempre lembrar que o objetivo principal do MPA é tranquilizar o animal. Então não adianta você querer administrar, por exemplo, uma medicação MPA por via intravenosa, se o animal ainda não está com catéter, você vai pegar, vai conter, vai estressar, vai aplicar, não adianta. Você tem que, se o animal for estressado, não tiver de acesso ainda, penoso, você dá preferência pela via oral. Quanto menos estressar ele, melhor. Em alguns casos, pode ocorrer, são raros, mas pode ocorrer reação extrapiramidal pelo uso de fenotiazínicos. A gente observa aí principalmente alterações comportamentais, no caso excitação e agressividade. Nesses casos aí, deixa o animal quieto, tranquilo, até que o efeito passe, e não é para usar mais fenotiazínicos nesse animal. Bom, em relação a animais que são portadores de cardiopatias ou enfermidades no sistema circulatório, a gente evita a utilização das fenotiazinas, porque os sintomas cardiovasculares podem ser agravados ou podem aparecer novos sintomas que nunca foram apresentados antes. Tudo isso devido à hipotensão que se instala pelo bloqueio dopaminérgico periférico. Então, muito importante fazer exames preparatórios, pré-anestésicos no caso, detalhados, para investigar alterações cardiocirculatórias e também renais, porque lembrando que quando a circulação é prejudicada, os rins também podem sofrer com isso. As fenotiazinas são bem toleradas pela maioria dos animais, os pequenos animais, atendidos na rotina veterinária, mas os felinos, eles são menos sensíveis aos fenotiazínicos, então é necessário utilizar doses maiores, o que vai produzir mais efeitos colaterais. Bom, também os tranquilizantes fenotiazínicos podem ser usados em equinos, suínos e pequenos ruminantes, principalmente a acepromazina que é utilizada, obtendo-se bons resultados, tá? E a acepromazina em equinos, suínos e pequenos ruminantes, a dose dela vai ser de 0,01 mg por quilo. Né? Então, recapitulando, em equinos, suínos e pequenos ruminantes, a acepromazina a dose de 0,01 mg por quilo, enquanto que a acepromazina para cães e gatos, aí, a dose é de 0,1 mg por quilo, ou seja, 10 vezes maior do que nos grandes animais, tá? E a levoamipramazina e chlorpromazina, em pequenos animais, a dose é de 1 mg por quilo, tá bom? Bom, vamos falar agora das butirofenonas. Os principais representantes das butirofenonas, no caso das butirofenonas também são fenotiazínicos, né? Perdão, falei besteira. As butirofenonas também são tranquilizantes, e o principal representante das butirofenonas é o droperidol, mas também temos o haloperidol, o zaperone, entre outros. O mecanismo das butirofenonas é muito semelhante ao dos fenotiazínicos, ou seja, eles também atuam no centro nigroestrial
do sistema nervoso central, provocando um desequilíbrio da harmonia entre os neurotransmissores dopamina e serotonina. Só que a diferença é a seguinte: enquanto as fenotiazinas atuam bloqueando os receptores dopaminérgicos para não captarem mais dopamina e serotonina, as butirofenonas já agem de outra forma. Elas vão agir especificamente sobre a serotonina, de duas maneiras. Elas vão aumentar o tempo de ligação da serotonina ao receptor e também vão diminuir a velocidade de recaptação. Então, a serotonina vai ficar muito tempo ligada ao receptor e também outros butirofenonas vão fazer com que o tempo de recaptação demore muito. Quando a serotonina se desconecta do receptor, demora muito para outra serotonina ser captada. Desse modo, nós vamos ter o mesmo efeito de apatia ao ambiente, de uma diminuição de respostas emocionais à manipulação. Bom, os efeitos cardiocirculatórios das butirofenonas é muito menor do que das fenotiazinas. A causa bradicardia é menor e a hipotensão é menor. No entanto, isso daí por quê? Justamente porque a gente não vai ter um bloqueio de receptores dopaminérgicos periféricos, entendeu? Então, frequência cardíaca, pressão arterial continuam normais. Só que, por outro lado, nós vamos observar alterações comportamentais muito mais acentuadas, somente em cães e gatos. Então, você usa butirofenonas em cães e gatos, por exemplo, doperidol, eles vão apresentar alucinação e agressividade. Isso é um ponto muito negativo. Outro ponto muito negativo das butirofenonas é que, por exemplo, o droperidol para pequenos animais, a sua apresentação comercial só está disponível associado ao fentanil, que é um potente opioide, o que caracteriza, a gente conhece de neuroleptoanalgesia. Então você é obrigado a fazer uma neuroleptoanalgesia no animal, já que ele só está associado ao fentanil. Só relembrando aí o conceito de neuroleptoanalgesia, é quando você associa um tranquilizante a um analgésico potente. Isso vai ter tranquilização e analgesia. O animal vai tender a uma tranquilização mais profunda que o normal, com muito sono e uma grande analgesia, algumas vezes permitindo até intervenções cirúrgicas. Bom, nos cães e gatos, os efeitos adversos dessa associação de pena com droperidol, de fentanil com droperidol, nos cães e gatos, os efeitos adversos dessa associação são muito maiores do que os efeitos benéficos. Porque daquele que você usa essa medicação, essa associação, você então vai ter que continuar utilizando o fentanil como opioide. E às vezes, para que seja realizada uma cirurgia mais cruenta, você vai ter que usar uma dose de opioide maior ainda. Então você vai usar uma dose maior ainda dessa associação para que o animal sinta uma boa analgesia. Agora, isso vai trazer os efeitos colaterais tanto do droperidol quanto do fentanil, essa dose alta. Do droperidol, do fentanil, nós vamos observar uma depressão respiratória muito grave e também uma excitação pós-operatória pelo uso excessivo. Isso daí associado, somado aos efeitos excitatórios do droperidol. Então a gente vai ter uma recuperação muito agitada e difícil, uma depressão respiratória transoperatória muito grave. Então todos esses efeitos adversos das butirofenonas associados a acessos a outros fármacos tranquilizantes melhores fizeram com que as butirofenonas praticamente estejam em desuso atualmente na veterinária. Bom, seu uso em pequenos animais não é difundido devido justamente a um despertar agressivo do animal, um despertar do comportamento agressivo. No entanto, existem aí
duas situações onde ainda é utilizados os tirofenonas. Aí, no caso, é principalmente o azaperone. Em suínos, produz um excelente efeito sedativo. O azaperone em suínos tem que ser usado na dose de 1 mg por quilo intramuscular. E também, mais recentemente, tem sido utilizado o azaperone para distúrbios comportamentais de cães e gatos que são excessivamente tímidos ou subjugados por outros na mesma casa, fazendo com que eles fiquem mais alertas e agressivos e menos tímidos para não serem subjugados. Agora vamos falar dos alfa-2 agonistas ou agonistas alfa-2 adrenérgicos. O mais conhecido deles é a xilazina. O mecanismo de ação deles consiste em diminuir a interação do hipotálamo com o córtex cerebral. Essa diminuição da interação do hipotálamo e do córtex cerebral vão proporcionar sedação e analgesia considerável através da ativação dos receptores adrenérgicos alfa-2 corticais. Então, o nome deles é agonistas alfa-2 adrenérgicos porque eles vão ativar os receptores alfa-2 adrenérgicos, entendeu? Através dessa ativação desses receptores, a gente vai ter essa dissociação do córtex com o hipotálamo e isso vai gerar sedação e analgesia. Ou seja, a xilazina também causa analgesia. Na periferia, a gente observa alguns sintomas cardiovasculares, que é importante prestar atenção nessa sequência. O primeiro efeito que se observa é uma elevação da pressão arterial, decorrente justamente da estimulação dos receptores alfa-2 adrenérgicos. Então, administrou um alfa-2 adrenérgico, ele se liga aos receptores alfa-2 adrenérgicos, isso vai gerar uma ativação desses receptores que vai elevar a pressão. Beleza. Essa elevação da pressão vai fazer com que haja então, inicialmente uma discreta elevação da pressão arterial, decorrente da estimulação dos alfa-2 adrenérgicos, e vai ser produzido então o seguinte efeito: vai ocorrer uma vasoconstrição nos grandes vasos, ou seja, nos vasos centrais, vasoconstrição nesses vasos, e uma vasodilatação na circulação periférica. A vasoconstrição central vai desencadear um reflexo vagal. Vasoconstrição dos grandes vasos vai ter um reflexo vagal. Ou seja, ela vai mandar a seguinte mensagem: bom, os grandes vasos estão muito apertados, muito contritos. Qualquer pequeno batimento do coração tem uma propulsão muito grande, distribui o sangue muito grande. Então, o que acontece é o seguinte: a vasoconstrição dos grandes vasos vai desencadear reflexo vagal que resulta em bradicardia e redução do débito cardíaco. O problema é que isso estaria ótimo se não houvesse uma vasodilatação periférica, porque quando você tem aumento de pressão, faz sentido diminuir o batimento cardíaco, faz sentido fazer, porque pequenos batimentos distribuem melhor o sangue. Mas como temos uma vasodilatação periférica que sequestra grande parte do volume circulante, vamos ter um retorno sanguíneo reduzido, redução também do fluxo sanguíneo e da pressão arterial, já que a gente vai ter, com o passar do tempo, muito sequestro do sangue para a periferia. O efeito sobre a frequência cardíaca, que é diminuída, circulação periférica, que é aumentada, e o débito cardíaco, que diminui, se perpetuam e se sobrepõem à hipertensão arterial, perdão. Então, no início de tudo, quando os agonistas se ligaram aos receptores alfa-2 adrenérgicos, a gente vai ter uma hipertensão, consequência dela, nós vamos ter
uma vasoconstrição nos vasos centrais e vasodilatação nos periféricos. Isso faz com que comece a cair a pressão. Essa queda de pressão, que ocorre no segundo momento, ela se sobrepõe àquela hipertensão inicial, provocada pela ligação dos alfa-2 adrenérgicos nos seus receptores. Como a gente vai ter uma hipotensão então grande agora, a gente vai ter hipóxia, hipotensão, hipoperfusão, entendeu? Além de que pode acontecer também nos animais medicados com agonistas alfa-2 adrenérgicos, a gente pode ter bloqueios atrioventriculares de vários graus. Vamos ter, consequência disso, batimentos de escape, arritmias. E se o animal for portador de uma cardiopatia, ele vai ter ainda uma redução ainda maior do débito cardíaco, que pode se tornar algo muito grave. É algo, então, muito sério você usar um alfa-2 agonista num animal cardiopata. Por isso é importante os exames pré-anestésicos, tá? Os efeitos da xilazina, eles podem ser revertidos pela ioimbina. A ioimbina, são um parênteses também, é quem reverte o efeito do tramal, em parte, né? Agora, mesmo ela podendo ser revertida pela ioimbina, deve-se lembrar que não é interessante o uso dela em animais cardiopatas, porque é brincar com perigo. E lembrando que a ioimbina vai reverter não só os efeitos cardiovasculares da xilazina, mas também os efeitos analgésicos. Então, a gente pode utilizar os alfa-2 agonistas? Pode. Mas não em animais cardiopatas. Só em animais que podem estar, por exemplo, com dor e que tenham uma boa condição cardiovascular. Aí, nesse caso, a gente geralmente associa também com opioide, para reduzir as doses da xilazina não ter tantos efeitos colaterais. Os alfa-2 também são muito usados em MPA de equinos e grandes ruminantes. Bom, as doses da xilazina vão variar de 0,1 a 1 mg por quilo nos cães e gatos. Mas a gente deve usar sempre doses menores e associar com outros fármacos. A dose recomendada atualmente é até 0,3 mg por quilo. Tá? Porque quanto maior a dose, mais a gente vai ter efeitos colaterais cardiovasculares. Sendo que é importante também lembrar que nos felinos, os alfa-2 são melhores tranquilizantes que os fenotiazínicos. Entendeu? Os fenotiazínicos a gente precisava de doses altas para observar a tranquilização, enquanto que os alfa-2 não é necessário tudo isso, não. Lembrando que uma boa associação para aumentar a sedação é sempre associar um alfa-2 com um opioide. Outro alfa-2 adrenérgico bastante difundido na veterinária é a medetomidina. A dose para cães e gatos é 10 microgramas por quilo. Ela é mais potente que a xilazina. Os efeitos clínicos são os mesmos e a reversão é possível através da atipamezole. A associação que se faz é a seguinte: a medetomidina, ela vai ser revertida por uma medicação que é parecido com aquele professor de anestésio, Massone. Então, tipo Massone, mas é atipamezole. Bom, não se usa tanto mais os alfa-2 adrenérgicos somente como MPA hoje em dia, mas muitas vezes como analgésicos para a dor pós-operatória. E algumas vezes se associa a outros analgésicos também. Mas o uso deles na MPA tem sido sempre associado a outros fármacos que potencializem a sedação
E essa associação ocorre para a gente utilizar doses menores e ter menos efeitos cardiocirculatórios adversos. Bom, os alfa-2 podem ser utilizados em todas as espécies. Os equinos eles são muito resistentes à silazina e requerem doses maiores, doses altas. E tanto silazina quanto a medetomidina. Em equinos tem que ser em dose alta. Agora a silazina também pode ser utilizada em suínos associada com a cepromazina, onde a gente vai ter ótimos efeitos tranquilizantes. Nos ruminantes, a silazina vai ter uma atuação diferente em cada espécie de ruminante. Por exemplo, nos bovinos de origem europeia, a gente tem uma maior resistência do que naqueles de origem indiana. Maior resistência à silazina. E nos pequenos ruminantes, por exemplo, a gente vai ter que ter bastante atenção ao utilizar os alfa-2, principalmente silazina, porque eles são muito sensíveis a esse fármaco, tendo grave depressão respiratória e grave depressão cardiovascular. Os principais sintomas que a gente observa, sinais que a gente observa nos animais medicados com alfa-2 agonistas são pitose palpebral e labial, tendência ao decúbito e cabeça baixa. Bom, vamos falar agora dos benzodiazepínicos. São representados pelo diazepam e pelo midazolam e podem ser revertidos pelo flumazenil. A associação que se faz é a seguinte. Vamos imaginar o professor Washington vestido de padre e ele torce para o Fluminense. Então, o que um padre faz? Ele benze as pessoas. Então, vamos lá. O professor Washington vestido de padre e ele torce para o Fluminense. Então, para combater os benzodiazepínicos, benze, tem que ser o Fluminense. Entendeu? Então, flumazenil, combate benzodiazepínicos, antagonista deles. Bom, os benzodiazepínicos podem ser usados como medicação pré-anestésica, porém só é recomendado esse uso quando o paciente estiver debilitado, porque o uso isolado de benzodiazepínicos em animais saudáveis vai produzir excitação e ansiedade, ao invés de sonolência e tranquilização. Então, para usar eles como MPA, o animal tem que estar debilitado, ou então você deve associá-los com outra medicação para tranquilizar. Os benzodiazepínicos eles vão agir sobre os receptores GABA. Eles aumentam a afinidade do GABA pelo receptor. GABA é ácido gama-aminobutírico. Então, como eles aumentam a afinidade do GABA pelo seu receptor, eles vão promover uma tranquilização. Por quê? Porque o GABA é um neurotransmissor inespecífico de atividade inibitória do sistema nervoso central, ou seja, o GABA ele deprime, ele inibe o sistema nervoso central. Assim, se você aumenta a afinidade do GABA pelo receptor GABA, o animal vai ficar, o sistema nervoso vai ficar muito mais inibido, o animal vai deprimir, vai ficar tranquilizado. Nos cães e nos gatos, os neurônios moduladores ou inibitórios do sistema nervoso central são muito sensíveis à ação do GABA. Dessa maneira, eles serão deprimidos primeiros que os demais. Ou seja, que os demais. E haja excitação ao invés de diminuição das respostas. Ou seja, recapitulando. Como os neurônios inibitórios do sistema nervoso central são muito sensíveis à ação do GABA, os neurônios são deprimidos por primeiro. Então os inibitórios do sistema nervoso central deprimem rápido e os outros neurônios, que são excitatórios do sistema nervoso central, eles vão demorar para ser deprimidos. Assim, eles ficam atuando por mais tempo sozinhos e o animal vai ter excitação ao invés de tranquilização.
Os animais excitados pelo uso de benzodiazepínicos vão ter uma feição sonolenta, porém vão estar curiosos em relação ao ambiente, andar compulsivo e incoordenação. E geralmente essa agitação vai fazer com que eles resistam à contenção e dificultem a manipulação. Os benzodiazepínicos são formas seguros, tanto para o sistema respiratório quanto cardiovascular. Sobre os benzodiazepínicos, eles são excelentes hipnóticos. E esse efeito, apesar de não poder ser aproveitado em animais saudáveis, que não são tranquilizados nem sedados pelos benzodiazepínicos, mas em animais críticos e debilitados, ele tem excelentes efeitos hipnóticos que podem ser aproveitados para ajudar na indução. E quando eles são associados a opioides, os efeitos narcóticos dos opioides impedem a ocorrência de excitação. Então haverá um ótimo efeito sedativo e analgésico na MPA. Por exemplo, em pacientes onde os fenotiazínicos são pouco indicados, que no caso são os gatos, que são de doses altas, e também, por exemplo, animais que têm problemas de hipotensão, ou problemas renais, por exemplo. Vai ser contraindicado aí o uso do fenotiazínicos, que vai deprimir mais ainda a circulação. Então, a gente pode utilizar, ao invés disso, uma associação, por exemplo, de um benzodiazepínico e um opioide. Apesar de poucos efeitos colaterais, mas os benzodiazepínicos apresentam sim alguns efeitos. Por exemplo, o diazepam, ele se ele for administrado em felinos, ele pode causar apneia, somente quando é administrado intravenosamente. Então, o ideal é que a administração seja feita muito lenta, certo? O diazepam também, ele vem apresentado numa solução de propilenoglicol, que causa muita dor durante uma aplicação intramuscular. Então, ele causa muita dor quando aplicado intramuscular, e por isso a gente dá preferência para ser aplicado por via intravenosa. O problema é que em gatos pode dar apneia, então tem que ser administrado bem lento. A aplicação intramuscular pode ainda gerar granulomas de aplicação, devido à precipitação do propilenoglicol. E o propilenoglicol faz com que o diazepam não consiga ser misturado a outras soluções, pois ocorre precipitação. Então, ele vai ter que ser administrado sempre sozinho, nunca associado, nunca misturado na mesma seringa. As doses utilizadas de diazepam no cão e no gato são de 0,1 a 0,5 mg por quilo. Em procedimentos muito curtos, operatórios, algumas vezes os metabólitos do diazepam, ativos ainda, podem causar excitação pós-operatória. Midazolam é apresentado em solução aquosa, que permite sua mescla com outros fármacos diluídos na mesma base e sua aplicação por outras vias que não é intravenosa. Ou seja, além de poder ser mesclado, ser misturado na mesma seringa com outros fármacos, ele também pode ser aplicado por outras vias sem ser intravenosa. 3 vezes mais potente que o diazepam, e consequentemente, porém, essa potência não se traduz em maior tempo de sedação. Os efeitos e mecanismos de ação são os mesmos do diazepam, tá? Que é
através do fortalecimento da afinidade do ácido da amina butírica pelos receptores GABA, né? Então, tanto as doses do diazepam quanto do midazolam podem ser de 0,1 a 0,5 mg por quilo em pequenos animais. E o seu uso como sedativo isolado se restringe sempre a animais debilitados devido à excitação observada nos pacientes saudáveis e alertas, a não ser que, para usá-lo em pacientes alertas e saudáveis, seja associado a um opioide, por exemplo. Aí nós teremos um caso de neuroleptonalgesia, né? Onde a gente vai ter um analgésico associado a um sedativo. No caso, o opioide seria o analgésico e os benzodiazepínicos, os sedativos. Nos grandes animais, o uso de benzodiazepínico se restringe ao momento da indução anestésica. E o midazolam tem excelente efeito sedativo nos suínos, constituindo uma boa ferramenta associada, por exemplo, a um opioide ou outro tranquilizante também nessa espécie. Vamos falar agora dos opioides. Os opioides são potentes analgésicos, agem diretamente sobre as vias da dor, diminuindo sua percepção e alterando a resposta comportamental a ela. Podem ser utilizados desde o momento da medicação pré-anestésica até o pós-operatório. Os fármacos opioides vão agir sobre receptores específicos. Os agentes opioides, eles vão se ligar a receptores específicos. Podemos citar aí Mi, kappa, o sigma que foi excluído, só tinha efeitos ruins, e o delta, que pouco se sabe. Então, os agentes opioides, eles vão se ligar a receptores que podem produzir efeitos agonistas ou antagonistas. E existem ainda opioides que se ligam a diferentes receptores produzindo ao mesmo tempo efeitos agonistas em algumas classes de receptores e efeitos antagonistas em outras classes de receptores. Mas, quando se fala de opioides, o que se deseja realmente é a analgesia. Então, vamos nos limitar aos efeitos opioides sobre os receptores Mi e kappa, que são os receptores que estão, de fato, relacionados à analgesia. Bom, os opioides que ativam os receptores Pi são chamados agonistas puros, e os que ativam os receptores kappa são os agonistas parciais. Bom, alguns opioides são classificados como os agonistas antagonistas, porque eles têm atividade tanto sobre os receptores Pi quanto kappa, mas eles acabam ativando só os Mi. Mas eles não ativam o Mi, ativam só o kappa. Geralmente esses fármacos eles vão ser utilizados para reverter os efeitos de antagonistas puros, né? Ou seja, de fármacos que atuam nos receptores Mi. Quando a gente tem, por exemplo, uma depressão muito profunda causada por opioides Mi, ou qualquer outra sintomatologia indesejada, exacerbada, então, decorrente dos receptores de opioides que se ligam a receptores Mi, né, agonistas puros. Então, o que acontece é que a gente utiliza os agonistas parciais, que são os opioides que se ligam aos receptores kappa e Mi, sendo que eles vão aí fazer um antagonismo competitivo com esses opioides Mi, mas os opioides puros, mas ao mesmo tempo vão manter a analgesia, visto que eles estimulam os receptores K. Então, os agonistas e antagonistas, eles têm mais afinidade pelos receptores opioides que os agonistas puros. Acabam, então, deslocando os seus sítios de ação e revertendo seus efeitos.
Existem também os opioides antagonistas, que se ligam aos receptores, mas não os ativos, revertendo todos os efeitos opioides. Possuem grande afinidade dos receptores e por isso eles deslocam o sítio de ação dos outros opioides. Entanto, eles podem algumas vezes ter um tempo de combinação com os receptores inferior ao desejado, inferior ao dos opioides. E, por exemplo, de alguns opioides agonistas puros. Nesses casos, pode haver uma nova depressão após passado o tempo da reversão com os agonistas opioides. Então você vai ter que ficar fazendo reaplicações. Bom, então só recapitulando os conceitos. Os agonistas puros se ligam aos... Então, recapitulando os conceitos, seria mais ou menos isso aqui, ó. Os agonistas puros se ligam a receptores μ, os agonistas faciais se ligam a kappa, os agonistas antagonistas se ligam aos dois, mas só fazem efeito no kappa. Os antagonistas, eles vão se ligar aos dois e não fazem efeito nenhum, só é mesmo para ocupar o espaço dos receptores. Mas isso é para a gente só relembrar. Bom, entre os agonistas puros, os efeitos sempre são dose dependentes, ou seja, quanto maior a dose, mais intensos os efeitos. Mas lembrando que são aumentados tanto os efeitos desejáveis quanto os indesejáveis. Mas entre os outros tipos de opioides que não são os agonistas puros, agonistas faciais, agonistas antagonistas, existe aí uma particularidade chamada efeito teto. Ou seja, atingido um patamar de atividade kappa, doses maiores não vão resultar em mais efeito analgésico. Somente irão ser aumentados os efeitos adversos se você implementar, aumentar a dose de agonistas faciais ou agonistas antagonistas. Apenas algumas considerações. Para efeitos de medicação pré-anestésica, mais indicado é que sejam escolhidos fármacos opioides de bom poder analgésico, tempo de duração longo e com poucos efeitos colaterais. Mas lembrando também que dentre os agonistas puros, quanto mais potente o efeito do fármaco, mais curto é o seu tempo de ação. E lembrando também que nos agonistas puros, mais poder analgésico também significa mais depressão. A concentração de receptores opioides varia conforme a espécie. Por exemplo, equinos e felinos possuem maior população de receptores μ. Então eles são mais propensos a apresentar excitação e alterações de comportamento quando utilizados estes fármacos. Assim, o uso de opioides nessas espécies deve ser acompanhado de um tranquilizante e, caso sejam utilizados agonistas μ no transoperatório, seu efeito deve ser revertido ao término da cirurgia. A reversão dos efeitos dos opioides é um ponto favorável dessa classe de fármacos. E os opioides estão presentes na maioria dos protocolos pré-anestésicos, uma vez que possuem grande efeito narcótico, que é a mistura de analgesia e sono, e potencializam muitos os efeitos sedativos e outros tranquilizantes. Bom, vamos lá então, criançada. 3 motivos você deve avaliar para montar um protocolo pré-anestésico. O motivo da anestesia, ou seja, é uma cirurgia de grande, de pequeno porte, muito pouco trauma. E o que deu nos exames diagnósticos? Então, isso aí é o motivo da anestesia. Segundo tópico, o paciente. Como é que está o estado de saúde dele? Exames físicos, exames complementares. E como é o estado de humor desse paciente? Então, o primeiro tópico é o motivo da anestesia, tipo de cirurgia que será feito, O segundo tópico é o paciente, estado de saúde, estado de humor do paciente. O terceiro é o grau de conforto que será requerido
decorrente aí do procedimento, né, no pós-operatório. Bom, a ansiedade e o medo tanto podem diminuir a sensibilidade dolorosa, num fenômeno conhecido como analgesia induzida pelo estresse, como também podem exacerbar as reações quando o paciente é submetido a uma sensação dolorosa. Salvo algumas ocasiões, é mandatório o uso de um sedativo na medicação pré-anestésica, bem como de um analgésico. Dois conceitos aí para fechar com chave de ouro. Anestesia balanceada visa o aproveitamento máximo das características desejáveis de cada fármaco, com mínimo de efeitos colaterais. Então, na anestesia balanceada, você vai associar fármacos para potencializar os efeitos desejáveis e para que os efeitos indesejáveis sejam diminuídos pela diminuição das doses necessárias. Essa é a anestesia balanceada. Outro conceito é a anestesia preemptiva, que seria a inibição prévia das áreas e vias que conduziriam o estímulo doloroso. Ou seja, você vai fazer uma analgesia antes do trauma ser causado. Você vai prevenir a dor e não tratá-la. Isso é a analgesia preemptiva. Segundo pesquisadores, a dessensibilização prévia das vias sensitivas diminui a hiperalgesia desencadeada pela agressão tecidual da cirurgia. Ou seja, a analgesia preemptiva você usa menos analgésicos e tem respostas muito melhores de analgesia. É melhor prevenir do que tratar a dor.